3 grandes patriotas na Síria, sabe como aconteceu? Foi uma emboscada. Também temos 3 feridos, parecem estar bem, mas lamentamos a perda. São 3 grandes pessoas, isso é algo terrível. Síria, por sinal, estava lutando ao nosso lado o novo presidente da Síria, como me disseram, e não me surpreende, ele está devastado pelo que aconteceu. Esse foi um ataque do Estado Islâmico do Iraque e da Síria contra nós, seus filhos. Novamente lamentamos a perda e rezamos por eles, seus pais e seus entes queridos. Muito, muito triste. Senhor presidente, os Estados Unidos da América vão reagir ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria? Sim, vamos fazer isso. E se atacarem novamente as forças americanas? Eles verão. Os Estados Unidos da América deveriam seguir nesta guerra? Tomaremos represálias, muito obrigado. Tomaremos represálias, muito obrigado, dizia Donald Trump apenas ontem. E depois vem esse ataque agora na Austrália e vamos analisar o que tem acontecido. Porque os sinais eram claros, ou seja, já dava para ver que isso ia acontecer. Lembrem-se do que aconteceu quando começou o governo de Donald Trump. Lembrem-se do caso de Nova Orleans. Agora mesmo estão dizendo que na Austrália eles tinham uma bandeira do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, de acordo com o que estão relatando agora. Aham. Sim. No carro dos dois eram pai e filho, pois encontram uma bandeira do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no carro deles. E, bom, os homens armados, por sinal, se chamavam Nayad Said Akram, de 24 e 50 anos, e já eram investigados desde 2019 por vínculos com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Ou seja, já se sabia que existia essa ligação, essa conexão entre essa família e o grupo terrorista. Bom, é um grupo que se dividiu em vários. Ficou mais fragmentado do que já era. Global, aliás, já era, né? Tinha, digamos, características de tentar ser global já faz um tempo, mas dessa vez é o inimigo, pelo menos entre grupos radicais. Mais complicado do que tem os Estados Unidos, que se diversificou, que tem células totalmente autônomas, que nem sequer se comunicam entre si. Então imaginem vocês o quão difícil é tentar atacar imediatamente. Ontem falamos sobre este vídeo que mostra um dos jatos sobrevoando a Síria, precisamente depois que esses soldados norte-americanos perdem a vida junto com a intérprete e outros feridos, que, segundo Trump, ele diz que estaria se recuperando, não se recuperando dos ferimentos. Isso também chama a atenção. Vamos ver quais são esses sinais, mas de início Donald Trump afirma que haverá retaliações, ele diz. Donald Trump anunciou uma resposta militar hoje. Como vocês sabem, comentamos isso há pouco tempo e provavelmente vocês já viram por aí. Nessa região de Sydney, em uma praia bastante conhecida, aconteceu uma situação onde um pai de 50 anos e seu filho de 24, se não me engano, estavam armados. Eles deixam a bandeira do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no carro e começam a perseguir pessoas. Vão direto para um café. E esse ataque, né, ao que parece, foi bem perto de uma praia. E daí todo mundo que estava nessa praia começou a correr. Acontece um ataque em Sydney e acontece um ataque em Melbourne. É um incêndio em Melbourne, que também, digamos, é atribuído a esse grupo. Ao mesmo tempo, o governo, imaginem vocês, o governo da Austrália decide então agir rapidamente. Declarar o embaixador persona non grata significa que ele deve sair do país. O embaixador do Irã é enviado de volta ao seu país junto com outras pessoas que estão na embaixada. O embaixador da Austrália. Nem precisaram expulsá-lo porque ele saiu sozinho. Vamos apenas dizer que ele voltou. A Austrália e o Irã? O da Austrália e Irã, ele já voltou. E evidentemente essa situação está chegando a um nível, vamos dizer, pelo menos, de confronto diplomático. Porque acusa da Austrália de não ser a primeira vez que fazem esse tipo de coisa. É preciso lembrar que a inteligência israelense, o Mossad, já havia alertado a Austrália exatamente sobre essa situação. Eles já tinham feito esse alerta, identificando essas duas pessoas, como o Naib comentou. O rapaz, de 24 anos, já havia sido investigado em 2019 pela inteligência australiana por supostos vínculos com a célula do grupo. O pai dele, né, que possuía 6 armas registradas, também perdeu a vida no local.
As autoridades estão investigando se o ataque faz parte de uma infraestrutura terrorista apoiada pelo Irã, e Israel já teria alertado previamente a Austrália sobre esses planos do Irã de atacar alvos judeus no país. O governo australiano, duramente criticado pela comunidade judaica e por autoridades israelenses, enfrenta acusações de não ter tomado medidas eficazes contra esses grupos antissemitas. E por que os soldados têm olhos? Acho que eles deveriam ter feito algo antes, quer dizer, havia sinais muito claros. Quando acontece aquele ataque em Nova Orleans, acho que precisamos voltar um pouco para relembrar esse ataque. Há um ataque em Nova Orleans, que aliás foi cometido por um ex-soldado, ou soldado dos Estados Unidos, na verdade. Ele estava usando seu uniforme de soldado, mas se não me engano foi no Ano Novo. O dia foi no Ano Novo, exatamente. Chamou muita atenção justamente por isso. As ruas estavam cheias de pessoas comemorando a chegada do Ano Novo. Foi um atropelamento em massa em Nova Orleans. Isso foi no Ano Novo, 1º de janeiro de 2025, assim começamos o ano. Houve pelo menos 15 vítimas fatais naquele momento. E então isso colocou novamente em debate o tema do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, porque esse personagem que se chamava Shashmuzuddin Jabbar havia se inspirado na propaganda desse grupo. Foram encontradas coisas que o ligavam a esse grupo em sua casa, em seu carro, em uma caminhonete que ele havia alugado, uma van. Também lá encontraram a bandeira do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. E bom, o pai e o filho também encontraram a bandeira. E, de acordo com a investigação, esse ex-militar já havia expressado lealdade ao grupo em vídeos que ele já tinha compartilhado nas redes sociais. Ou seja, não era segredo que ele, digamos, estava relacionado a esse grupo. Como não foram tomadas as medidas corretas, se isso já tinha sido publicado até nas redes sociais? É um assunto que sim, realmente surpreende, mas enfim, isso foi no começo de 2025, então... No primeiro dia de 2025... Primeiro dia de 2025 iniciamos e já encerramos o ano. Bom, com pelo menos já 2 ataques, um dia 2 seguidos e outro também, não é? Um na Síria, outro na Austrália, um alerta máximo na França, outros países europeus que também estão então em alerta. Uma ruptura de relações, pois é uma ruptura de relações entre Austrália e Irã. Ou seja, dá para ver um padrão aí que talvez então tenha sido subestimado, não tinha sido percebido. Se falei dos holandeses, Hamas e Estado Islâmico do Iraque e da Síria, isso já foi discutido. O problema é conhecido. Agora vamos conversar sobre o que eles estão fazendo na África, como estão avançando. Porque se fala que é um grupo com uma rede global, não que eles têm vários grupos, até mais. Ou seja, sim, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria já é muito extremo. Mas falam do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que é ainda mais extremo. Eles foram responsáveis por esse ataque que aconteceu em Moscou no ano passado, no final do ano passado, que foi um ataque super sangrento, muito violento. Um show cristão em Moscou, exatamente. Uma situação evidentemente tremenda, né? Em que dentro desse ataque que aconteceu naquela ocasião, como eu dizia, e nesse sentido acho que fica claro, naquele momento, Putin lembrava daqueles ataques que estavam acontecendo entre os Estados Unidos e os próprios russos, chegando até a colaborar com outros grupos radicais. A Síria, de onde vemos agora, tem um histórico importante que devemos lembrar. Que ali atuaram inicialmente para criar o chamado califado. Atenção, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria já não tem mais um califado como tentou entre 2014 e 2019. Essas foram as datas em que eles tiveram, digamos, um grupo mais centralizado nessa região do Oriente Médio. E essa organização traz um apoio logístico e de propaganda muito forte, que alguns acreditam que esse apoio realmente existe. E digo com evidências que é verdade, ele existe. Além de sequestros e de gestão, em determinado momento eles também chegaram a lidar com petróleo. Mas também há alguns personagens milionários nesta região que têm apoiado esse grupo. Eles usam isso como uma guerra por procuração de alguns países petrolíferos.
O Estado Islâmico do Iraque e da Síria tem vários pontos interessantes. O Estado Islâmico da África Ocidental e Estado Islâmico da África Ocidental atua principalmente na Nigéria, Níger e Camarões. Foi responsável por centenas de ataques só na primeira metade de 2025. Este ano foi o ano do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na África, nada mais. Esse grupo, que se chama Estado Islâmico da África Ocidental, é a província do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na África Ocidental. E petroleiros, nesta área, exatamente aqui. E depois o outro está no Sahel. O Sahel é isso aqui, que seria Mali, não, perdão, seria sim Mali, Níger, Burkina Faso. E bem, eles também aproveitaram. O quê? Pois é, os vazios de poder com dados de golpes de Estado, todo esse tipo de coisa eles têm aproveitado, mas há mais grupos. Bem, o assunto, por exemplo, desse que você mencionou do Mali, eles estão prestes a ficar com o Mali há algumas semanas, já estava quase 100% tomada, eles teriam seu primeiro país, né, se conseguirem tomar completamente. E bem, temos o Estado Islâmico Central, a província africana chamada ISCAP, que está ativa na República Democrática do Congo e também em Uganda, e está ligado a vários assassinatos de civis em Ituri e ataques contra comunidades cristãs. Também, e depois temos o Estado Islâmico, né, província de Moçambique, no norte de Moçambique, e lá o conflito continua deslocando centenas de milhares de civis, e depois também estão na Somália. Embora seja muito pequeno, chama-se Al-Shabaab, continua operando em uma área chamada Puntland e em outras regiões. E bom, é preciso lembrar que em Moçambique também está operando, que eles estão espalhados em diferentes grupos por toda a África, operando em maior ou menor escala. Basicamente tem sido como a missão tomar a África, basicamente. E o surpreendente é como eles formaram, segundo relatos, células que nem sequer se comunicam entre si. Olha em Moçambique. Em Cabo Delgado e nas províncias vizinhas, há uma crise humanitária profunda devido aos ataques contínuos. De praticamente nada mais naquela região por culpa do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, cerca de 100 mil deslocados só no mês de novembro, apenas no mês de novembro. Esse problema já vem acontecendo há anos em Echad. Regiões do norte da Nigéria têm sido foco de violência, com o Estado Islâmico da África Ocidental, que foi o que comentamos agora há pouco, República Democrática do Congo, outro país que também tem sofrido diferentes ataques, sem muitos detalhes, pois se fala de massacres não massivos, né, que continuam acontecendo, com impactos, obviamente, tremendos. E Chagel, como já dissemos, o caso da Somália já foi abordado. O que está acontecendo e o que pensam os países? Já não vou dizer ocidentais, porque isso não é só no Ocidente, na Ásia também estão atacando. No sul da Ásia estão atacando na Rússia, na Eurásia, não só na Europa e nos Estados Unidos. Já existem operações na Nigéria, há operações militares na Nigéria, no Níger e na Somália, ou seja, Nigéria, Níger, Moçambique, e Somália são os países que estão operando com militares para tentar detê-los, não para atacá-los. Também existe o apoio internacional dos Estados Unidos com o AFRICOM, que é como o ZEDCOM, ou seja, o AFRICOM. O AFRICOM é dos Estados Unidos da América, não da África. Mas o grupo militar que opera na África, assim como o ZEDCOM, está no Oriente Médio. Aqui está o Comando Sul na América Latina, assim como o AFRICOM, que coordena ataques principalmente com drones e aviões. Também, mas basicamente é por aí. Exatamente, basicamente todo o apoio logístico é contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e contra o Al-Shabaab. No que diz respeito à África Oriental, em relação à cooperação internacional, a Organização das Nações Unidas e a União Africana, que é como a União Europeia, mas agora sim de países africanos, trabalham juntos, estão trabalhando para fortalecer as forças de segurança locais, também para promover o que é uma inteligência compartilhada, já que, a Organização das Nações Unidas tem muitos países que podem fornecer informações para a União Africana, e também as forças regionais, como o G5 Sahel, a Organização dos Estados da África Ocidental,
União Africana do Sahel, que tentam então agir em grupo, embora com muitos desafios, porque no final das contas, esses países estão sempre em constantes golpes de Estado militar. É uma falta, então, que complica o trabalho deles e, além disso, não há uma união muito clara dentro desses países, em alguns desses países. Exatamente. Leonardo fez uma observação interessante. Da Argentina, enviamos uma saudação à comunidade. Também, ele diz, o pior é que as fraquezas dos governos, governos fracos, vazio de poder, não é? E depois, ele diz, somado à instabilidade econômica, também é outra situação que, mantém todo o problema latente e pouca educação, ele diz. Isso, pois, evidentemente, e a falta de prevenção continuam alimentando esses grupos terroristas. São grupos que, de fato, como perceberam que era complicado tentar entrar em outras regiões, disseram: vamos entrar onde há fome, onde há caos, onde há fome, e aí, bem organizadinhos. Vão avançando e, infelizmente, vão gerando problemas tremendos. A já tão conflituosa África. E não acho que seja porque eles sejam conflituosos, mas sim porque há divisões demais, há problemas demais. E não ajuda em nada que grupos radicais digam: olha, eu te dou a solução, não sei de quê, né? Logo surgem oferecendo soluções ou apenas atacando sem refletir. Assisti a alguns desses documentários sobre como eles operam e você. Ou seja, eles operam desde as coisas mais pequenas, como roubar ovelhinhas de um pastor, até as maiores. Tentam golpes de Estado, atuam em todos os sentidos. Saudações, Martim. Saudações, Marcela, saudações a Francisco Arce. Houve eleições lá no Chile. Não agora. Agora à direita, mas muito republicanos, fazendo sua ligação imediatamente para a candidata, digamos oficialista, não, pois imediatamente reconhecendo, ainda tinha um pouquinho do percentual de votos. Digo, não, eu já perdi, reconheço que perdi, tá. Ou seja, vamos lá, a democracia como o Chile conduz, na verdade, muito bem. Parabéns ao Chile por, eu acho, excelentes eleições. E bem, voltando a isso, existe ou se fala sobre uma busca para combater a propaganda. Porque eles têm sido especialistas desde que começaram, inclusive analisavam isso. Lembro quando esses grupos surgiram, eles analisavam e eram designers de revistas e afins. Ou seja, especialistas diziam, isso é alguém muito profissional, quer dizer, tem gente muito profissional. Há um investimento, não de, operadores que estão tentando dar sentido a esse movimento. Exatamente, né? Saiu um estudo recente da Universidade Autônoma de Barcelona sobre revistas. Porque eles têm revistas, sim, as revistas do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e como eles fazem para radicalizar os jovens a partir dessas revistas. Nesse estudo, eles analisaram uma revista chamada Davik, que é publicada por esse grupo. Eles identificaram estratégias de retórica que são projetadas para quebrar o julgamento moral dos leitores e assim facilitar a violência. Digamos, apagar a empatia com a pessoa que você vai machucar, né? A pesquisa analisou mais de 1000 páginas de conteúdo e encontrou a presença sistemática dos 7 mecanismos de desconexão moral propostos pelo psicólogo Albert Bandura, como justificativa do dano, a desumanização da vítima e o deslocamento da responsabilidade. E, de acordo com o que encontraram, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria não só divulga propaganda, mas também está utilizando técnicas psicológicas avançadas para promover alianças, justificar o que fazem e fortalecer a identidade do grupo. Baseado em, eles não gostam de você, você está excluído, venha com a gente, eles te odeiam, não, nós vamos te aceitar. Infelizmente, isso tem um manejo psicológico bastante forte e eficaz. Além dessa forma de operar e do que está acontecendo nas redes, agora há uma tentativa de bloquear, retirar contas, desativar conteúdo, cortar o financiamento online, embora também o Estado Islâmico do Iraque e da Síria esteja encontrando maneiras de driblar todos esses obstáculos que estão sendo colocados. Agora sim, os países civilizados, por assim dizer, e aí vejam só. Aí estamos falando de que há colaboração entre países que agora talvez sejam inimigos, mas que nesse assunto acabam se unindo para tentar deter esses grupos que, se dependesse deles, conquistariam o mundo. Ou seja, sim, é um tema muito delicado.
Por outro lado, organizações humanitárias também estão trabalhando para proteger os deslocados, para oferecer ajuda, para reduzir o recrutamento forçado. Porque eles levam jovens e crianças, os enganam, e esse é outro problema. Vamos, é por isso que está se tornando assim, e eu acho que já faz tempo. Que tem sido esse inimigo latente, que de repente parece que está muito vivo, e de repente parece que está adormecido. E é assim, né? Continua. Sim, constantemente, como eles dormem literalmente lá na Síria. O que o novo governo da Síria e os Estados Unidos têm feito é uma campanha de segurança. Isso, digamos, vem de forma anônima por parte de um funcionário do Ministério da Síria, que diz que há uma campanha de segurança no deserto da Síria. Agora, eles rastreiam células adormecidas do Daesh, outro nome para o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, em cooperação com os Estados Unidos da América e outros países. Mas, enfim, quem lidera isso e, bom, tem ocorrido prisões. Por exemplo, no caso de ontem, que comentávamos sobre os soldados e o intérprete, já foram obtidos resultados. Além dessas 3 pessoas, tiraram a vida daquele que atirou no responsável. Estão buscando essas chamadas células adormecidas que ainda permanecem na Síria. Sim, células que só aparecem quando agem, infelizmente. Bem, outro dos motivos, como bem disse Leonardo no comentário, não é porque que está crescendo a crise econômica. É bastante preciso, vazios de poder, como eu disse, vazios de segurança, fraqueza do Estado, como também mencionei. E outro assunto que é vital para eles e que tem sido a razão pela qual eles têm sido tão bem-sucedidos são células. Ou seja, eles se organizam por meio de células, aliás, células que nem sequer têm contato. Nunca vão se conhecer, sim, jamais na história vão se conhecer. O que eles fazem é, através dessas revistas, através dessas publicações digitais, o que eles fazem é não, passos a seguir. Basicamente não. Então essas pessoas, vamos dizer, o lobo solitário ou os lobos... Vamos para Nova Orleans? Vamos sair de Nova Orleans. Jamais. Você não necessariamente vai ter um contato direto com algum grupo específico, nem vão te dar uma ordem de faça isso, faça aquilo, né? Eles só passam as informações de, olha, se você é desse grupo, vai fazer isso, mas só esse pessoal, na loucura deles, decidiram fazer. Nunca houve contato, pagamento ou ligação. Então, como você detecta isso? Quer dizer, é um assunto muito complicado. E bem, isso faz com que esse grupo dê a sensação de que é global e, de certa forma, realmente é. Quer dizer, nem mesmo eles sabem o quão grandes são. Nem mesmo eles sabem quem são seus membros. Quer dizer, é realmente impressionante a maneira como eles se organizam. Bem, isso é parte do que está acontecendo. Agora não está claro qual é o verdadeiro local de operação. Sabe-se que Iraque, Irã, Síria, essa região é uma área onde esses grupos têm estado presentes. Embora agora, com as operações que tem na África, com a possível tomada do poder no Mali. Falando que, então, eles vão ter um país para operar à vontade, né? Então, é um tema evidentemente muito sério. Agora, o que tem acontecido? Agora tem, então, É um alerta em que também quero chamar a atenção para um caso que aconteceu na Universidade Brown. Esse é uma pessoa que tem uma pessoa detida. Por enquanto não se sabe o que aconteceu. Vocês se lembram que houve um tiroteio nessa universidade? Sim, isso foi ontem. Ontem à noite, Eles tinham provas finais à noite. E de repente, um indivíduo atira, foge, deixa algumas pessoas sem vida. Bastante pessoas, tipo 11 pessoas, 12 pessoas, algo assim. Não sei como ficou. Sim, foi uma quantidade enorme. Pelo menos pela informação inicial. Preciso confirmar se foi isso mesmo. Mas o que chama a atenção é que foi um ataque em que quase não prenderam nenhum suspeito. Exatamente. Só esse rapaz que está detido agora, ou como, suposto responsável. Não é? Não é responsável, dizem pessoa de interesse. Porque no final das contas, o único vídeo que existe é de uma pessoa caminhando de costas à noite. Não está claro se é ou não, mas é o personagem que estão trazendo agora e o assunto chama a atenção. Mas desse caso, desculpa, não se sabe se tem a ver com terrorismo ou se tem a ver com outras coisas. Não, mas isso tem relação com terrorismo. É o que ia acontecer na Alemanha, que felizmente foi impedido.
onde ia haver um ataque nesses mercados de Natal que tem acontecido ao longo dos anos, vários. Bom, a promotoria de Munique confirmou a detenção de 5 pessoas acusadas de planejar um ataque com um veículo contra esse mercado de Natal na região de Dingolfing-Laudan, e o objetivo era causar o maior número possível de mortes durante as festividades. Foi uma operação antiterrorista, conseguiram neutralizar esse grupo. Entre os detidos está um egípcio de 56 anos, que é conhecido como um instigador em uma mesquita, 3 marroquinos que já estavam prontos para realizar esse ataque e um sírio com funções logísticas. As autoridades classificaram isso como uma tentativa de realizar um ataque terrorista bastante forte e bem planejado. Agora as 4 pessoas estão em prisão preventiva. Bom, isso também faz parte do que está acontecendo aí, ou do que ia acontecer, né? Na verdade, do que ia acontecer, né? Esse é o problema, eles não conseguem detê-lo. Acho que fica claro que a Austrália já vai começar. Lembrem-se do nível de inteligência que a Austrália tem. Vai começar. Então, a operar de forma mais direta contra o Estado Islâmico do Iraque e da Síria e contra o Irã, né? Ou seja, já com essa ruptura que houve, adeus ao embaixador, ele não volta. O embaixador pede a todos os australianos que saiam imediatamente do Irã, pois parece que o Irã fica ainda mais isolado. Se é que era possível ficar mais isolado, agora está ainda mais isolado. Porque, bom, dizem ou acusam que os iranianos estavam envolvidos nesse assunto e você diz, espera aí, espera aí. Supõe-se que eles lidam com o Hezbollah, lidam com outros grupos, sim. Será que vão lidar com o Estado Islâmico do Iraque e da Síria? Talvez a bandeira deixada fosse para despistar, não sendo do Estado Islâmico do Iraque e da Síria nem dos iranianos. Ou seja, isso também deve ser investigado. Não exatamente, tem que haver uma investigação. Da mesma forma, se amanhã já houver mais informações sobre o caso da universidade, porque ainda não está muito claro quem é a pessoa. 100% seguro. Não 100%, a pessoa e a motivação ainda estão pendentes. Mas como aconteceu no mesmo período de tudo isso, todo mundo começou a pensar, será que foi por isso? Ou seja, teria algum sentido de terrorismo? Ou é um caso como já aconteceu em outras escolas, de alguém com problemas mentais? E assim por diante, né? Sim. Alguém que também é muito polarizado, né? Que já existem grupos extremistas mais ultranacionalistas, por assim dizer. Também. Pode ser muitas coisas. Teria que ver que tipo de modos de ataque ele usou, ou esse tipo de coisa. Mas muito obrigado, Ana Hughes. Obrigado, Ana, por essas assinaturas. Muito obrigado e parabéns para quem recebeu esse presentinho, essa assinatura, esse presentinho de Natal. Né? Muito, muito obrigado. E a toda a comunidade que comenta ou nos assiste, mesmo que de forma indiferente. Aí está, caímos por alguns segundos, mas acho que já estamos de volta, já está ótimo. Vamos ver várias imagens do que aconteceu hoje, muito interessantes, e depois passamos também aos comentários. Só para deixar claro, já temos os rostos dessas pessoas. Desses indivíduos é o filho de 24 anos e o pai que está ali ao lado. São eles que estavam com as armas. O ataque acontece de forma muito surpreendente, mas ao mesmo tempo, em um momento, em uma festividade que é o Hanukkah, o início do Hanukkah. Supõe-se que toda a segurança deveria estar no máximo. Agora já mandaram policiais para sinagogas e para áreas onde a comunidade judaica costuma frequentar lá na Austrália por causa do que aconteceu. Mas enfim, é algo que já tinha sido avisado. Como comentou também o Zayahu, o Mossad já tinha alertado sobre essa possibilidade e não deram ouvidos. Por que não deram ouvidos? Ou seja, se já tinham esse aviso, por que decidiram não seguir com isso? Ou seja, isso é muito, na verdade, isso é muito grave. O fato também de que eles tinham 2 explosivos caseiros... Felizmente não explodiram, senão o que teria acontecido seria ainda mais massivo. Não... Exatamente, isso também seria terrível. Muito obrigado ao pai de Novak por este superchat. Também agradecemos muito a você e a toda a comunidade que nos apoia. Muito obrigado. Havia um comentário circulando de que supostamente a polícia havia desativado as bombas. Antes disse que não, que foi depois. Acho que foi um erro, porque se foi antes e você diz então já era... Ou por que não? Quer dizer, por que você não o deteve antes? Imagino que aí deve ter sido um erro na hora dos relatórios, que saíam muito rápido no começo. Mas enfim, é isso, né? Já saiu a reação do Trump, já saiu a reação de muitos países aqui.
A Embaixada de Israel também condenou rapidamente o ataque na Austrália. Sim, muitos países da América Latina meio que não comentam, não costumam se envolver nesse assunto. Mas eu acho que eles deveriam ser firmes no sentido de condenar esse tipo de situação, né? E eu acho que esse silêncio é muito, não sei, muito lamentável. Eu acho que eles devem se comprometer contra o terrorismo em geral, né? E isso, de repente, parece que não é assim, né? Pelo menos é a sensação que passa. Mas enfim. Em relação aos números, no ataque na Austrália já são 16 pessoas que perderam a vida, 42 feridos. A ministra da Saúde diz que os números de pessoas que perderam a vida vão aumentar porque há casos muito, muito graves e também, bem, está sendo investigado. Ela diz que não descartaram nenhuma hipótese sobre um possível terceiro suspeito. Nos vídeos parecem ser 2, mas pode haver pelo menos um terceiro. Também é lembrado que um dos atacantes foi contido por um cidadão, por Ahmed Al-Hamad, o que também chamou muita atenção. O vídeo dele viralizou e, inclusive, ele já havia levado 2 tiros. Ou seja, o que tira a... Quem tira a arma do pai do senhor que está atirando, é um feirante de 42 anos que é refugiado na Austrália, pois ele já tinha levado 2 tiros e é quem tira a arma do agressor, do pai. Muito corajoso o aventureiro. Muito corajoso? Esse tremendo. E bom, já foi... Antes de irmos para os comentários, só algumas imagens, não sei se você tem mais alguma coisa sobre isso. Bom, só algumas imagens, só rapidinho isso. Você sabe o que aconteceu aqui, como é? O acidente que ela teve, né, foi no dia 9 de abril, mas até hoje só começaram a divulgar algumas informações, bem poucas, sim. Fontes russas divulgaram isso, as mesmas que falaram sobre o avião deles que caiu, mas não sei o motivo. Ou dá pra ver que ele se parte no ar, né? Um pedaço, a cauda parece se desprender. 7 pessoas acabam morrendo. Sim, está totalmente partido. Bem estranho, né? Muito estranho que tenha vazado para eles, não sei, ele disse. Fontes russas divulgaram imagens de um acidente com o avião militar Antonov 22 na região de Inanovo, Rússia. Isso foi em 9 de dezembro, sim. 9 de dezembro, sim. 9 de dezembro é que eu entendi abril, não. Bem, em 9 de dezembro... 9 de dezembro. Bem, e também essa imagem, isso então, o que está acontecendo aí ou como está? Essa é uma explosão que aconteceu na República, na Arábia Saudita. Me parece que sim, é de uma refinaria. Diz, chama-se a refinaria, então aí está essa também. Né? Vítimas, né? Ou seja, foi algo que ainda não tinha pessoal lá. Ok, também beleza. Tem sido detectados esses aviões ucranianos, drones ucranianos que têm atingido a capital da Rússia. Desta vez dá para ver apenas a passagem de um desses drones. Bom, isso também faz parte das coisas que estamos vivendo agora, esse momento que está acontecendo. É triunfo, né? O povo celebra a vitória. Antônio José Antônio Casti, no Chile. No Chile, veja só, acontece uma guinada para a direita, né? E isso também chama-se atenção lá no Chile. Evidentemente, houve todo tipo de reações, pessoas que gostam, pessoas que não, mas o que eu parabenizo, além de simpatias e antipatias e gostos de cada um. O interessante é a maneira civilizada como os políticos trabalham em algumas partes da América Latina, Uruguai, Chile. Acho que são dos países mais respeitosos com a democracia, respeitosos com as leis, com a democracia, de saber perder e saber ganhar, não é? Isso é algo que precisamos aprender. Seria bom termos políticos próximos desse nível. Exatamente. Por exemplo, em Honduras, a presidenta afirmou que entregará o poder para alguém do seu partido quando vencer. Outro ficou em terceiro lugar. Nem sequer em segundo. Em Honduras, já se passaram o quê? 19 dias ou não sei quantos dias. O sistema ficou fora do ar por 5 dias e foi reativado. Quer dizer, é uma pena o que acontece em Honduras, mas também o que acontece em quase todos os países da América Latina. Infelizmente são políticos, mas nem todos, né? Mas muitos deles, infelizmente, estão ambicionando ainda mais o poder, que não sabem competir, que não sabem viver em democracia, que na primeira oportunidade que tivessem já estariam organizando uma ditadura. Na verdade, é preciso ter cuidado com isso e aprender com os países que estão fazendo as coisas certas. Não importa se vão para a esquerda ou para a direita, esses países sabem respeitar as regras. Foi para a esquerda, então foi para a esquerda, foi para a direita, então foi para a direita. Mas é isso que o povo está pedindo agora, não é?
E é assim mesmo. Assim são as coisas nesses assuntos. Mas tudo bem, né? Muito bom para o Chile, parabéns. E então vamos para os comentários. Como vocês estão? Bom, vamos fazer isso agora. Me desculpem, a vinheta? Pepe, a vinheta sim. Ia tirar o coentro do dente, mas lembrei que não comi. Saudações para São Leonardo e Pepe. Me chama a ter a atenção que queiram resolver o problema com as mesmas políticas de 2001. Não percebem que isso não funciona ou não querem consertar? Economia, segurança, política. Ótima observação. Quem está dizendo isso? Leonardo? Leonardo, saudações, grande abraço. Como vocês estão aí na Argentina? Ebrezeca também diz parabéns aos chilenos, diz Ebrezeca. Pois é, olha, aí está, acho que Marcela é do Chile, né? E muitos daqui, uma comunidade importante do Chile, sempre está conosco. Um grande abraço, está muito frio, diz Rigoberto. Como você está, Rigoberto? Saudações, Hassan, muito boa noite. Obrigada pelo convite para o nosso lugar, Ai, 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 ai. Chihuahua, continuem andando, já estão incluindo o outro, né? Sim, foi para os pênaltis, eles empataram e decidiram nos pênaltis. E então, né? Assim não vale aumentar em 15 minutos extras em cada festa. Majamé Vilar, que diz campeões do mundo. Chorizo Power. Ah, muito bom Draper, né, cara? Se você torcia mesmo para o Toluca, então parabéns. Né? Parabéns, parabéns, que legal por você e que bacana, né? Agora sim que... Diz Karim Karel. A Rússia teve outros acidentes na África. Um avião se partiu ao meio. O problema é a fadiga dos metais. São aviões de carga com mais de 60 anos de uso. Sim, sim. É o Karim, certo? Karim, saudações. Karim, como você tem estado? Muito bem. Saudações ao Sérgio, Portugal do Chile. É muito civilizado, afirma Sérgio. Sim, é verdade, porque isso não se vê em todos os países. Na verdade, saudações para Hassan e para o Hara, dizem nível mundial. Saudações, Hassan, saudações. E os chilenos continuam defendendo essa atitude, porque sim, pode se perder, ou seja, de repente, aparece um personagem como Trump e toda a civilidade é rompida e acontece toda aquela epopeia que já conhecemos. Então, tomara que continuem com isso, né? Porque realmente é algo que pode se perder, infelizmente. Olá, Francisco Arce Caribel, tudo bem? Rublo Draper acha melhor que qualquer um vença na América. Saudações, Rublo, o público está falando. Rublo está falando, ele diz... Foi quase assim hoje, talvez porque o avião não teria explodido, porque era um avião tanque de combustível. Como Martins, saudações, diz campeões do mundo mundial. Sim, não, é de Toluca. Achei que você torcia por outro grupo. Sim, como o América. Eu pensei que você torcia para o América. Porque o América vai questionar por que esse cumprimento está errado. Gidez, você não é Gidez. Não, se é o América, sabe? Porque é isso que está errado. Ele diz, o Toluca ganhou depois de mais de 20 pênaltis. Saudações. O único que quase perdeu a vida foi aquele que quase bateu entre as 12 naves hoje na Venezuela. Ah, sim, aí. Sim. Sim, eu comentei, sim, foi impressionante. Quer dizer, quase bateram. Não, quase bateram. Lá, uns aviões, um avião da Blue Jet com um avião militar, com um avião bombardeiro, estavam no oceano. Parece que não. O bombardeiro seguia e só o jato estava com o transponder. Então ele não vê ninguém vindo no mapa, né? Não vê ninguém chegando. De repente, o avião passa perto e ele desvia, pois o avião militar estava com o transponder desligado. Mas você diz, ok, está desligado, mas vê outros aviões, então afaste-se deles, certo? Sim, ele disse que passou na mesma altitude, o que foi perigoso e não deveria ocorrer. Na verdade, imediatamente ligaram pro Pentágono e disseram, olha, vocês não podem fazer isso. Vai acontecer um acidente aí, certo? Quer dizer... Ah, o avião não era da Venezuela, era Blue Jet. Não sei de que país é essa companhia, mas é um Blue Jet. Não. Não, o militar? Não é dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, sim. Estados Unidos, ah, estranho, sim. Sim, um guardião, sim. Então, aí mandaram e avisaram, ou seja, não desligue o transponder. Então avisa, diz Marcy. O que me deixa sem palavras é a completa inutilidade dos governos, diz Marcy Alexander. Saudações, Marcy, como você tem estado? Saudações, vamos ver quem está aqui, diz campeão Chorizo Power. Saudações para Tapatia. Não estou ouvindo, papai, ou é minha internet? É sua internet, Tapatia? Saudações para Tapatia e Marcela Riquelme, tudo bem? Também está por aqui a Dilson e também está aqui Emma Andrade, que diz ânimo, saudações.
Olá, como tem estado? Muito bem. Saudações, vamos ver quem mais quer? E aí? José Gonzalez, como você tem estado? Sim, diz Enemias Geldamos, diz boa noite a todos. E aí? O maior tesouro do ser humano é poder ter salvação. Saudações, Enemias, Saudações, como você tem estado? Muito bem. diz Géres. Não sigo religiões nem tradições por crença, mas considero inaceitável que pessoas de fé não possam praticar sua religião ou celebrar festas por medo de extremistas. Claro, claro, claro. Claro. Saudações também para Antônio Vasques, que diz boa noite, Pepe, e para Arden. Saudações de Guadalajara, Jalisco, como vai? Saudações, boa noite. Diz, que nível? É difícil enquanto existe a cultura do ódio, exatamente. Rigoberto, como você está? Pode me explicar o que é uma assinatura? Saudações, Rigoberto? Saudações. Bem, basicamente é uma área especial na qual, bem, às vezes fazemos algumas coisas, né? Por exemplo, a gente posta vídeos extras e depois de um tempo publica para todos, mas primeiro deixamos para os membros. De vez em quando fazemos algumas transmissões especiais, coisas desse tipo também. Além disso, entre a comunidade e tudo mais, é um plano que temos. Mais pra frente gostaríamos de fazer algum encontro, mas aí já é um assunto para membros e não membros também. Não é como uma assinatura para apoiar o canal, basicamente não, é isso que é agora. Se você tiver alguma ideia, por exemplo, de criar uma assinatura, vi que outros criam canais como cursos ou fazem outras coisas, seria interessante também, não? Sim, pode ser, diz eu. Como você tem estado? Saudações, diz. Está quase, hoje é dia 14. Hoje saiu uma atualização do Cometa, publicamos no outro canal para que, se puderem, deem uma olhada, diz. Certo, diz. Não fale mais de democracia, é mais vergonhoso que na Nicarágua ou Venezuela. Olá, Martim, tudo bem? Olá, Edil, tudo bem com você? Saudações, saudações. Membros, membras e membros, diz a assinatura de $1 por mês, OVP. Datu, mioli. Saudações, boa noite. E aí? Sim, é pago, é aquele que você tem. O pagamento mensal pode ser de $1, e acho que tem outro de 5. Me parece, depende do país, os países variam. Sim, exato. Saudações, Gerês, saudações, e aí? OVP, muito boa noite, até amanhã, saudações Marcela, que você fique muito bem e parabéns pelas eleições. Diz Caribe, né, o PP. Será possível ver o 3 a olho nu em algum momento ou em algumas regiões? Pode ser que talvez com um binóculo ou algo assim. Pode ser com um binóculo, pode ser a olho nu se continuar com o brilho. Sim, quem sabe, talvez, né? Mas se fez outra anticola? Agora sim, quer dizer não, na verdade continua, quero dizer, mesmo que de vez em quando sim. Dá uma cortadinha e depois volta. A anticola está aí desde julho, isso é muito louco, né? Por isso hoje ele tira o E. Só para lembrar vocês, ele diz hoje para lembrar que a anticola continua. Não, quer dizer, e que, bom, sim, não faz nenhum sentido, e ele explica, tipo, todas as razões pelas quais não faz nenhum sentido. Hoje a gente conversou sobre isso nesse vídeo, que eu fiz um resumo por aí. E para vocês ele diz, é como oferecer um cafezinho por mês, basicamente, é como nos convidar para um café, exatamente. É como nos convidar para um cafezinho por mês, exato, ele diz. Medalha para o civil que deteve o atirador. Vão dar algo para ele, já que a história viralizou e o vídeo é impressionante. Nem todo mundo se aproxima de alguém armado assim, poucos fazem isso. Sim, não é qualquer um que encara, né? A verdade é que isso aí é realmente Tangel. Ele aponta, vê a pessoa se afastar, largar a arma no chão e levantar as mãos. Porque tem que ser para não confundirem ele ali. Sim, Fernando Gutierrez, tudo bem? Fernando Brezeca, boa noite, saudações. O que ele diz na Suíça, diz Kranz? Olá a todos. Puxa, já temos Pinheiro. Por sinal, já temos Pinheiro. Demoramos, estamos em 14 de dezembro, mas já temos Pinheiro. Bom, está aqui, olha, estamos mostrando para vocês, porque nem foto tiramos ainda, mas e aí, como você está? Emílio? Muito boa noite, saudações, e aí? Quem mais está por aqui? Bom, alguns já estão indo descansar. Entendo, já é domingo à noite, 10h30.
E com certeza alguns também estiveram fazendo compras, né? Também provavelmente preparando as coisas. Saudações, Edilcia Sendênio, do Panamá. Como está, Edilcia? Muito bom. E aí, tudo bem? E também vai lá ver, diz aqui youtuber, o que é pra ver, né? E se estiver na Venezuela? Pergunta Martim Gutierrez. E se não que a gente saiba, lá está o Hezbollah. E jamais esses grupos foram vistos lá, né? Bom, e a Guarda Revolucionária Iraniana? Exatamente também. Bom dia, Damasculuna, que você tenha uma excelente segunda-feira aí pra você. 15, veja só, né? Este mês nem passou direito, né? O ano está passando super rápido. Ele manda saudações, diz: me ganharam. Nem tirei as caixas das decorações ainda, diz Caribel. Sim. Acho que muita gente acha estranho, talvez pelo calor que fez aqui. Você não sente tanto o clima de Natal? Eu sinto que toda a rua, toda a vizinhança no Halloween, sim, senti que era Halloween. Bom, alguns, mas agora no Natal está tudo muito tranquilo. Ainda muito tranquilo, diz Tapatiu Pepe. Nesses casos em que 2 aviões vão colidir, cada um tem que virar para a direita para desviar sua rota. Claro, para não, quer dizer sim, porque se fizer aquela típica de encontrar alguém e ir para a esquerda e depois para a direita, já era, então todos para a direita e se livram. Ok, obrigado pela informação. Tapatia, saudações ao Juan Carlos Soares assistindo de Cuba. Como vai, Juan Carlos? Juan Carlos, como você está? Um grande abraço, hein? Ele diz que trabalhem os casados, ele diz, segundo vi nas trends, que um milionário morador da cidade da Balaceira, na Austrália, quer dar uma recompensa para o senhor. Além disso, já arrecadaram 300 mil no GoFundMe. Ou seja, claro, pois é, tomara que realmente deem. Mas sim, olha, que bom, ele diz. Olha, eu sou mexicano, mas meus avós são libaneses. Muito bom, Hassan, te mando um abraço em rublos. E aí, como você tem estado, Gires, como você tem estado? Saudações, diz o enlouquecido. Nada de novo com as eleições, foi? Ah, sim, foi, sim, tinha uns tweets. Loucura. Petro, ficou assim. acalme-se, por favor. Sim. Não, nem dei ideia. Senão, eu sinto que de repente dão bebida pra ele. Ah, porque eu já vi, sim, ele faz um discurso que não faz muito sentido. Servem algo pro Gilo, num copinho, ele toma, dão outro, e eu fico sem entender o que está acontecendo. Eu acho que não é água, diz Márcia Alexandre hoje. Márcia Alexandre diz que hoje foi com a desculpa de uma construtora chinesa chamada Bank. Olha, que era maior que a Evergrande e a Country Garden juntas. Ou seja, quase 14 milhões de pessoas desempregadas e uma enxurrada de dívidas brutais. Já imagino ou seja, tudo que estiver em construção ou não entregue, porque depois costuma dar muito problema, ele diz. Saudações, Marci, diz o papai. Como você está? De novo, Marcela. Saudações, ele repete. Não sinto que seja Natal, não tem neve, não parece igual. Cristina, você já se acostumou com o menino? E parece que vai demorar. Não. Vá para Chicago? Vá para Chicago, lá tem. Em Utah vai nevar agora. Há pouco tempo fizemos o relatório lá no outro canal de como está vindo, mas percebi que pula Utah, ou seja, todo o oeste. Sim, bom, então... Diz, mas não parece. Parece um avião pequeno, não parece de carga? Sim. Não, eu não digo que seja de carga, não é que quebrou, vai saber, é um avião militar. Isso sim, mas pra que isso aqui? Saudações para Fernando. Bom, você já cumprimentou o Fernando, como você está? Sim, saudações. Rigor, vou explicar, você já perguntou. Olá a todos, saudações. Faltam poucos dias para o cometa passar. Sim, estou muito animada, estou muito. Aliás, tem um filme que estamos assistindo pela metade agora. Viemos pra cá porque já estava na hora da transmissão, mas estávamos há pouco tempo à tarde assistindo a um filme chamado Coco, que é sobre um cachorro, não sobre a história. Tudo. E como é o nome do ator, eu esqueço. Ah, eu sempre esqueço o nome desse ator. Deixa eu checar o ator do Duende Verde. Exatamente, sim, fenômeno. Ele diz, oi, bebê. Ele diz... Até agora, só a física quântica explicaria os movimentos de 13 horas. Não tem outro jeito, né? Essa é a versão de um doutor. Lembra que ontem eu comentei com vocês? Não é a única maneira de explicar, mas pelo menos ele acha que essa é uma maneira interessante de explicar. Mas existem outras, né? Existem outras versões, então eu digo, vamos tentar explorar diferentes versões. Sim, é esse William Dafoe, já te falei porque eu vi ali. Você já viu? Sim. Sim, eu imaginei. Mas sim, Kim. Quer dizer, eu acho que vão continuar surgindo. Ah, sim, é verdade.
É verdade, parece muito. Aham, e o cachorro também. Essa sim, confiram todos. Já está na Netflix. É um filme sobre a história de uma pessoa e um casal. Basicamente é muito interessante. Não quero dar mais spoilers, mas sim, Kim. Ou seja, acho que vamos ver outras formas de explicar as coisas para ver qual é a que mais pode ser demonstrada. No final, digo com dados mais do que fatos. Dão para ele água de tamarindo, o que é isso? E meu filho, que diz Martim russo, diz que não, a Rússia diz que não. Você pega ele na linha vermelha, que se o... Pega Na linha é a linha. vermelha, é a linha vermelha. Ou seja, se você pegar o quê? Se você pegar o que será? A que se refere? Aqui está disso. Acabaram de aprovar. A União Europeia pode aprovar novas leis a favor sem maioria absoluta? Sim, porque de repente a Hungria, Já, porque eles têm bloqueado tudo Estônia ou Eslováquia, na Eslováquia. a Eslováquia, é que depois eles confundem, acabam cometendo erros, né? Porque são os peões do Vladimir Putin, dizem. Isso abre a possibilidade de pegar os fundos russos e a Rússia diz que se fizerem isso, é a linha vermelha. Quantas linhas vermelhas Putin já traçou? Ele passa anos colocando linhas vermelhas, tudo vira linha vermelha e todas já foram ultrapassadas, sem nenhuma consequência realmente visível, pelo menos ele diz. Ele faz chorar. Não quero, ele faz chorar. Não quero ver tudo isso. Filho de não sei, quem sabe, não sabemos, porque ainda não, mas está bonita. Não sei se vocês viram. A do Voltovol, se chamava Voldovol, não me lembro. Era um cachorro também que faz a mesma coisa. Esse cachorro puxa trenós? Sim, vimos. O que não gostei foi o cachorro estar animado demais. A do Harrison Ford. Que diz que o Harrison Ford realmente parece animado demais. Sim, parece. E nesse aqui o cachorro está super bem. Tipo, parece um cachorro de verdade. Não sei se usaram só cachorro de verdade ou nada de imagens geradas por computador, mas parece real. Sim, Sim, mas está super bem feito. sim, super bem. Super bem. Está muito bem feito, sim, está muito bem feito. Vamos. Saudações para Peg Mogni. Se eu estivesse pilotando o avião, perguntaria: a direita daqui? Eu faria assim. Qual é a direita? A direita daqui, a direita? Eu escrevo. Como vou esquecer, vou dar à esquerda. Ejeção tem botão de ejeção, não. Não, porque é de pilotos ou de passageiros. Bom, pessoal, lembrem-se que estamos no WhatsApp e no Telegram e enviamos a notificação das lives para vocês. Nos vemos amanhã e já sabem por lá, pelo WhatsApp e pelo Telegram. Enviamos para vocês os vídeos de última hora ou os vídeos do que está acontecendo e as lives. Muito bom. Até mais, até amanhã. Obrigado por assistir ao PP ao vivo, Notícias e Geopolítica. Onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.